Olá, você está ouvindo Savageando, um podcast sobre Savage Worlds. Opa pessoal, como vocês estão? Hoje estou só eu aqui, o Rômulo não veio hoje, mas é um dia especial para os Savage Worlds no Brasil, porque a Odyssey está para abrir um novo financiamento coletivo com material para Savage Worlds. E esse novo financiamento coletivo ele é bastante interessante, na minha opinião, porque ele traz um dos aspectos que eu mais gosto do Savage Worlds, que é essa ideia de concentrar as regras, né, do sistema que podem ser utilizadas para vários cenários. E por que eu estou falando isso? Porque um dos livros nesse financiamento coletivo ele é super especial porque o que ele traz é opções de raças, de ancestralidades, de animais antropomórficos que podem ser utilizados em qualquer tipo de campanha. Isso é muito legal, né? E não para por aí, porque esse suplemento com animais antropomórficos é só metade do financiamento. O financiamento coletivo vem com 2 livros. E esse segundo livro é um livro de cenário, né, em que você usa também esses animais antropomórficos. E é um livro de cenário bem bacana, trazendo um tipo de história tradicional, mas que também eu acho que vai atrair muitos jogadores e mestres, porque tem uma intriga bastante interessante, né? Então, os livros em questão são o Beastfolk Menagerie, Zoológico do Povo Fera, que traz cerca de 100 raças. Eu falei 100 raças e sub-raças de povo fera. E é muito interessante esse livro porque o autor foi além do comum, sabe? Quando a gente vê raças de ancestralidades, né? De animais antropomórficos, por exemplo, aqui no Savageando a gente está com essa longa série sobre o Interface Zero, né? E no cenário de Interface Zero Cyberpunk tem algumas raças de animais antropomórficos, mas são só poucas, né? Tem um golfinho, tem um felino, né? Tem poucas, mas aqui o autor realmente foi além do lugar comum, sabe? Então, por exemplo, o autor incluiu aves, mas não só aves, incluiu os grupos de aves, né? Então, tem passarinho que canta, tem aves que são boas em correr, tem aves que são migratórias, tem aves de rapina, tem todo tipo de diferente aves, né? Então, quando chega aqui, ele separa também por grupos de animais, então tem um capítulo para répteis e anfíbios, com tartarugas, cobras, crocodilos, né? E até ele sai dos vertebrados para falar sobre invertebrados, que é bastante interessante. Quando a gente vê esse tipo de suplemento, né? Com coisa de animal antropomórfico, que a gente pode falar que são os furries, né? Acaba se focando bastante em mamífero, né? Que tem pelo, orelhinha bonitinha, cauda e tudo mais. Mas aqui também tem informação para insetos, aranhas e outros invertebrados, né? E aqui ele entra, conversa também sobre como que você vai lidar com o número maior de braços, né? E sempre pensando que essas criaturas elas vão interagir entre elas. Então, levando em conta que não dá para dar um bônus muito maior para um meio aranha, né? Uma aranha antropomorfizada que teria talvez várias ações ou facilidade de fazer um monte de coisa, sendo que esse personagem ele vai também lidar com um meio lobo, né, que não tem todos esses braços a mais. Então aqui as regras elas levam em conta essas diferenças também, que são muito bacanas, né, de ver isso. E esses são só exemplos de quão detalhado esse material foi escrito, né? É um material de alta qualidade que eu acho que vai ser útil para muitos tipos de jogos, e por isso que eu disse que
esse financiamento coletivo ele é legal para Savage Worlds porque a gente usa essa base de regras para jogos tão diferentes, sabe? E quando tem um suplemento desse saindo, que é tão geral, ele pode ser aplicado para todo tipo de jogo e todo tipo de tema, né? E não precisa ser só um tema que foca em animais antropomórficos. Você pode, por exemplo, tá jogando um jogo de terror, né? Sombrio aí numa idade moderna, né? Talvez uma parada puxando para Cthulhu, alguma coisa assim. Você pode utilizar as opções de regras para fazer monstros, para fazer NPCs. E aí vamos dizer que estão fazendo uma coisa diferente, né? Vamos dizer que você vai fazer um grupo de ninjas que podem ou não parecer tartarugas. Você vai achar regras aqui para fazer tartarugas antropomórficas, né? Vamos dizer que você tá afim de jogar alguma coisa mais cômica e que você queira fazer um porco antropomorfizado, um coelho antropomorfizado e um ratinho antropomorfizado. Sabe? Você pode utilizar esses tipos de regras aqui também. Então eu acho que cobre o espectro de todos esses jogos, né? Até ficção científica, que é aí meu tema favorito, né? O que não falta são raças de ópera espacial, de space opera, que são baseadas em animais. Tem muito disso, muito disso. Então dá para fazer aqui muito fácil as suas raças para uma aventura de space opera. Então eu acho que vai. E fantasia então nem se fala, né? Tem jogos muito legais que focam nesse tipo de aventura, tipo Pugmire, né? Pugmire é um jogo em que os jogadores são diferentes tipos de cachorro. Então esse livro aqui ele pode dar as ferramentas para você jogar um jogo parecido com Pugmire usando as bases do Savage Worlds, que é uma coisa muito legal, né? Bom, então, resumidamente, esse primeiro livro aqui que eu tô falando, né, que é o Zoológico do Povo Fera, né, ele tem uma boa parte do livro são descrições desse povo fera, né, desses animais antropomorfizados. E tem uma outra parte do livro aqui no final que trazem 4 mini cenários, né, que são ideias para aventuras utilizando essas raças, né? Não é uma parte grande do livro, mas está explicado o bastante para você já ter bastante ideias. Eu pretendo voltar nesse material e eu vou explicar mais desses mini cenários, mas por agora vamos parar por aí. Esse é um dos livros que vai estar em financiamento coletivo, o Beast Folk Menagerie, o Zoológico do Povo Fera, ok? E aí no mesmo financiamento coletivo tem um livro de cenário chamado Rebels of Ravenwood, né, que são rebeldes de Ravenwood. E ele é feito pelo mesmo autor e ele também é baseado nesse povo fera, né, nos animais antropomorfizados, né? Aqui já é diferente, não é tipo um compêndio de raças e só opções que você vai abrir o livro e só vai ver tipo opções para personagens, não. Ele está mais estruturado realmente como um cenário. Ele tem uma introdução legal explicando a história, né? Adiciona aí facções do jogo e várias outras coisas, né? É um livro completinho. Ele, como eu falei, começa com uma introdução. Capítulo 2 é sobre os personagens, fala sobre os tipos de espécies de animais, né, que existem nesse cenário. São bastante variadas, tem vários tipos de aves, bisão, sapo, tem rato, tem coelho, tem cobra, tem lobo, tem urso, tem morcego, tem vários tipos diferentes de animais, né, meio humanos aí. O livro ele descreve equipamento, ele descreve antecedentes arcanos novos, né, personalizados aqui. A gente tem
o necromante, tem um druida, tem uma bruxa, tem um feiticeiro, né? Que também vem com novos poderes. Então, é um cenário completo, né? Tem um capítulo 4 aqui, 5, desculpa, que é o capítulo para o mestre, tá? Tem também, olha, tem regras de cenário, tá certo? Regras de ambientação. Então tem bastante coisa, tá? Tem um capítulo sobre o mundo, né? O mundo de Ravenwood, explicando a vida, a religião, o clima, a tecnologia e os 4 reinos principais, tá certo? E termina com um bestiário ainda, né? Que traz os inimigos e tipos de encontro que os personagens vão ter nesse cenário, né? E aí, como que é esse cenário, né? Para te dar uma ideia bem básica, você imagina um mundo de fantasia, né? Medieval. E aí você imagine que tem esses 4 reinos, tá? E entre esses reinos, no centro tem uma grande floresta. E essa floresta é a floresta de Ravenwood. Quando os reinos foram se erguendo, né, eles foram tomando o espaço que era da floresta. E nessa floresta existe o poder na natureza, existem espíritos, né, existe uma vida ali. E essa vida ela tenta se proteger. Mas essa vida ela é meio que alienígena, sabe? Ela não entende o que a civilização está tentando fazer. Ela luta contra. E essa civilização é uma civilização que você pode pensar bem medieval, sabe? Tem opressões de diferentes formas, tem senhores da terra, né? Senhores feudais que tiram bastante dinheiro dos trabalhadores, tem religiões que proíbem as pessoas de fazer as coisas, né? Então não é um lugar que não tem conflito, é um lugar que tem bastante conflito. E no meio desse conflito, os reinos tentam se desenvolver, tirando recursos naturais da floresta de Ravenwood, e a floresta se protege e tenta lutar contra essa expansão desses reinos, né? E como é uma floresta fantástica, ela acaba envolvendo os personagens de jogadores, certo? Que vão ser esses rebeldes, né? Que vão poder se comunicar diretamente com essas faces da floresta. E essas faces da floresta elas já foram pessoas normais, e pessoas nesse cenário são animais, né? E já foram pessoas, né? Animais é basicamente a mesma coisa, você falar uma pessoa ou um animal aqui, né? E agora eles são avatares da floresta, né? Que estão em comunicação com a floresta e seguem o que a floresta quer fazer. E entrando em contato com essas fases da floresta, o jogador pode receber poderes diretamente da floresta em troca de missões. Então isso é uma coisa que eu acho bastante interessante nesse cenário, em outros cenários de RPG em geral e de Savage Worlds, né? Que é um cenário mais focado. Ele sabe o que o jogo vai fazer. E eu acho que isso é muito, muito positivo, né? Então uma comparação para você, né? De novo, a gente está fazendo essa série no nosso podcast de Interface Zero. E o Interface Zero tem uma coisa que às vezes ele me incomoda. Ele não sabe o que ele é, né? Tanto que quando você abre o livro, ele tem campanhas diferentes, né? O Interface Zero ele acaba sendo tão grande, que abraçar tanto mundo, que ele se torna uma coisa menos focada. Quando a gente vai falar assim, uma mesa de Interface Zero, é difícil você saber o que os jogadores vão estar fazendo, né? Embora na maioria das vezes acabam sendo aquela ideia bem clássica de Cyberpunk, que tem uma missão, que vai entrar numa corporação e tudo mais. Mas isso, assim, se você parar para pensar mesmo, não está realmente escrito no livro que são isso que os jogadores vão fazer, né? Aqui, nesse livro, está muito mais claro, né? E ter esse foco é muito bom, porque o livro te dá as ferramentas e te dá um cenário para jogar daquela forma. E eu acho que é um positivo, é uma coisa bastante positiva desse cenário, né? Isso é só para te dar uma ideia sobre o que é esse cenário, né? E para te ajudar a ter essa ideia, né? Você pode
imaginar aí um jogo tipo Robin Hood, né? Que são rebeldes aí entrando na cidade de pessoas que têm mais recursos para tirar esses recursos, né? Trazer para os mais pobres. Você pode pensar aí uma luta pela natureza, né? Contra a destruição da natureza. Esses tipos de temas eles vão estar aqui nesse jogo, né? Então esse é o segundo livro que está em financiamento, né? Ele é o Rebels of Ravenwood e ele tá junto com o Zoológico do Povo Fera. Uma coisa legal que a Odyssey Publicações está fazendo dessa vez é que você pode escolher se você quer só um dos livros ou você quer ambos, né? E é legal essa opção porque você não precisa comprar os dois para jogar Rebels of Ravenwood, né? Esse cenário que eu tô falando, né? Os rebeldes da floresta, você não precisa do Zoológico do Povo Fera para usar ele, né? O Zoológico do Povo Fera, ele pode ser uma opção, ele vai aumentar o número de raças aí para você jogar, mas já tem várias raças dentro desse cenário. E não é só isso nesse financiamento coletivo, não só esses dois livros, mas vão sair possivelmente vários outros suplementos. E uma coisa que eu quero chamar a atenção de você agora é que esses suplementos não são todos relacionados com esses dois livros, não são todos para animais antropomorfizados, tá? Então, mesmo que você não goste desse tipo de tema, pode ter alguma coisa aqui que seja interessante para você. E nesse momento, eu acho que é legal falar sobre o autor. O Jakub Olszejewski, ele é um ator bastante assim, que fez bastante coisa para Savage Worlds, né? Ele participou em alguns livros bem famosos, tá? O Jakub foi um dos autores do ETU Study Abroad, né? Que é um cenário sobre alunos de universidade que também lutam contra seres sobrenaturais. E aí tem esse suplemento que é esses alunos indo para outros países, né, e encontrando esses tipos de ameaças. O Jakub foi um dos autores nesse suplemento e ele foi um autor também do livro Nêmesis da Gramel, junto com o Pignarelli. Se você nunca ouviu falar do Pignarelli, ele escreveu Beasts and Barbarians, que é um cenário tipo Conan para Savage Worlds, né? Já é um cenário antigo, mas tem muitos livros. E o Jakub participou do Nêmesis, né? E do Study Abroad do ETU, dois livros que são mais prominentes, aí são títulos mais prominentes. E não é só isso, gente. A página de títulos escritos pelo Jakub no Drive-Thru RPG aqui, né, onde você pode comprar PDFs e impressos também, todos em inglês, né, é muito grande. Ele publica tanto em inglês quanto na língua natal dele e tem todo o tipo de tema aqui. Tem Sleuth Squad, que é tipo um jogo de Scooby-Doo. Tem muita coisa. Tem suplementos pro Nêmesis, como eu falei para vocês. Tem um cenário que o Jakub escreveu que eu me interesso bastante, que é o Technotales of Mythics, que é sobre aquele tipo de desenho animado que passa no fim de semana, que é tipo He-Man, She-Ra, né? Thundercats, que junta a tecnologia e a fantasia de um jeito tão característico que é até um pouco difícil de explicar, sabe? Sabe aquela visão de um episódio de He-Man que tem as coisas voando, assim, né? Aquela tecnologia, mas também um monte de magia. É um cenário, esse Technotales of Mythics, é um cenário para jogar esse tipo de aventura, né? Que é uma coisa que eu tô bastante interessado. Não é só isso, tem um monte de coisa, gente, que o Jakub escreveu. Ele é um ótimo autor, ele é super prolífico, ele tem muito material, né? Nem todas essas coisas vão estar no financiamento coletivo, gente. Eu dei aqui um parênteses para explicar para vocês quem é o Jakub, como ele é um grande autor,
para Savage Worlds, mas o financiamento coletivo vai trazer muito material e que está aqui como metas extras, tá bom? Claramente, capa dura é a primeira meta extra para os 2 livros, e aí temos uma aventura para o cenário, né, dos Rebeldes de Ravenwood. Aí temos já um suplemento aqui que não tem a ver com o cenário, é um suplemento geral, ele é um gerador de mutações. Eu acho esses tipos de suplementos tão úteis. Ele pode ser útil para fantasia, ele pode ser útil para ficção científica, para pós-apocalíptico, né? Ele é muito legal e pode ser útil para gerar monstros, sabe? Ele é baseado numa rolagem de D100 e ele gera alterações aí para fichas, né? Usando as regras de Savage Worlds edição de aventura. Muito legal. Essa é uma das metas extras, né? Aí vem um cenário para utilizar essas raças, ok? Esse cenário ele é de investigação, utilizando as raças de animais antropomórficos. O próximo ele se chama Encontros Instantâneos, que é muito bacana, porque ele é um método simples de usar cartas para gerar encontros, como explorações em masmorras, expedições na natureza e similares. Gente, olha que coisa que é super útil, né, para ferramenta de narração. Que é uma coisa que eu gosto bastante no Savage Worlds, e esses suplementos pequenos eles deixam bem claro, é como maleável o sistema e é um sistema que ele deixa você criar a aventura ali na hora, sabe? De improviso ou com pouco preparo, porque o Savage Worlds eles têm um sistema que é bastante simples se você parar para pensar, né? Então esses tipos de geradores eles são muito legais, eu curto bastante eles. E eles usam as cartas, né? Que a gente até fez um episódio aqui no Savage World, como as cartas podiam ser utilizadas de forma mais variada no Savage Worlds. E aqui a gente tem um gerador que usa as cartas, né? Muito legal. E não terminamos ainda, gente. Tem mais coisa para ser lançada nesse financiamento coletivo. Temos uma aventura de fantasia chamada de 3 Olhos do Leão Demiurgo, que é uma aventura curta de espada e feitiçaria. Temos um tomo de pequenas magias, que são 200 truques e efeitos mágicos para enriquecer mesas de RPG, tá certo? E temos uma outra aventura de alta fantasia aqui, Templo do Sol, e mais um livro com poderes, tá certo? E aí finalmente a gente tem esse livro chamado Arcana, que ele traz uma coisa bastante interessante. Ele traz uma proposta em que você vai substituir o baralho normal de ação, né, do Savage Worlds, que são só as cartas de baralho, né, por um baralho de tarô. Olha quanto que você vai ter de tipo imersão, de diferença no seu jogo de RPG, utilizando um baralho de tarô como as cartas de iniciativa. E cada um dos arcanos maiores tem um efeito único e imprevisível no seu jogo. Cara, muito legal, né? Se você pensar num jogo moderno ou até medieval, mas eu acho que talvez até moderno seja mais impactante, sabe? Com que tenha magia, né? Pensando aí até alguma coisa inspirada em Mago Ascensão, sabe? Utilizar esse baralho de tarô na mesa, eu acho que seria muito fantástico, né? Sem contar que é um baralho muito bonito, né? Sem comparação com o baralho de jogo que a gente tem mesmo em Savage Worlds. Eu tô bastante curioso com esse suplemento aqui, Arcana. Ele é o último a ser aberto, então eu tô esperando aqui, cruzando meus dedos, que a gente vai abrir todos essas meta extras para chegar no último, que é o que tá me chamando bastante atenção aqui. Ó, falei um monte, né? Você deve estar tudo confuso agora. Então vamos resumir aqui. Esse financiamento coletivo tem 3 livros, tá? Você pode escolher um deles, você não precisa escolher os 2.
E aí tem um monte de meta extra. Tem aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 livros, tá? Entre esses livros temos uma aventura pro cenário que você vai pegar, ok? Duas aventuras pro cenário que você vai pegar, ok? 2 geradores genéricos, né? Um de mutação e o outro de encontros. 2 aventuras de fantasia e 3 livros que adicionam mais magias pro jogo, tá certo? Então tem bastante variação no que está saindo nesse financiamento. O objetivo de hoje era mesmo trazer informações sobre esse financiamento coletivo novo. Eu espero que tenha feito um certo sentido para vocês do material que tem aqui, quão interessante esse material é. Eu vou deixar o link do financiamento coletivo para vocês e eu pretendo voltar para esse material, tá? E falar um pouquinho mais em detalhes o que a gente tem nesses 2 livros, tá ok? Então é isso aí. Até a próxima!